Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Consulta Pública e agora a gente vai repercutir as notícias que saíram sobre a PEC dos R$ 600 naquilo que mais te interessa. Quando que vai sair a decisão final sobre a manutenção dos R$ 600? E a mídia está manipulando um pouco essas informações e você não está recebendo a gravidade disso de forma clara e quais os pontos que tem que ter atenção aqui. E já recapitulando, para 2023, até agora, o único valor mínimo garantido do Auxílio Brasil é de R$ 400. Precisa abrir espaço no orçamento para garantir esse valor de 600. Não tem nenhuma previsão de exclusão do grupo X, Y, Z, de quem mora sozinho, nenhuma mudança na lei foi feita até agora, e os acompanhamentos que saíram no Diário Oficial são acompanhamentos conforme a lei que já existia para ver se as pessoas seguem preenchendo os requisitos. Diante disso, a gente vai conseguir entender alguns pontos fundamentais sobre o valor do Auxílio Brasil ou o valor do Bolsa Família 2023. Só não esqueça de deixar o like, de participar dos grupos para receber as notificações e todas as nossas informações aqui do canal Consulta Pública. Vindo aqui para a nossa tela, o que eu quero mostrar para vocês? Ontem foi entregue o rascunho do texto da PEC da transição, que é como eles chamam. Alguns já estão começando a chamar por outro nome, alguns já estão começando a chamar de PEC do estouro, tá aqui uma das manchetes, mas vamos lá. PEC da transição pode chegar a 198 bilhões fora do teto de gastos. Auxílio Brasil fora do teto para sempre. Não tem nenhum cheque em branco, diz Alckmin, sobre PEC da transição. O que eles fizeram? Tem esse problema de não conseguir encaixar o gasto extra para manter os 600 dentro do teto de gastos. O teto de gastos é um limite que o governo tem para gastar e eles querem tirar o Auxílio Brasil ou Bolsa Família. Quando eu falar Auxílio Brasil ou falar Bolsa Família, considere o programa social, tá? Porque o nome está muito confuso agora. Então, quando eles querem tirar o programa social, é para quê? Por exemplo, esse ano, o governo está fazendo o orçamento do ano que vem, uma lei do orçamento do ano que vem. Essa lei do orçamento ela precisa colocar o Auxílio Brasil dentro do teto de gastos. Se ele estivesse fora, o governo poderia definir um orçamento fora desse limite de gastos. Então o que eles querem definir não é quanto vai ser gasto o ano que vem e nos anos subsequentes, é ter a possibilidade do governo montar um orçamento que esteja o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, fora do teto de gastos. E o grande debate agora esse teto de gastos é considerado pelo mercado financeiro uma segurança de que o governo não vai começar a gastar muito mais do que arrecada e não vai se endividar e não vai gerar problemas para o país, do país quebrar. Pois bem, o governo quer criar uma exceção para o Bolsa Família eterna. O que é isso? Todos os anos, daqui para frente, está garantido na Constituição que o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, não precisa respeitar o teto de gastos. E aí os críticos querem que esse texto abra uma exceção por um período de tempo determinado, ou seja, pelos próximos 4 anos, o orçamento do Bolsa Família pode estar fora do teto de gastos. Depois disso, ele vai ter que entrar para o teto de gastos, vão ter que achar uma fonte de financiamento que seja corrente, que seja recorrente, seja criando algum imposto, seja diminuindo o salário de alguém. Só que eles não querem mexer em pontos sensíveis agora, então querem tirar do teto de gastos. Esse assunto parece um pouco chato, né? Mas o que eu quero alertar para vocês? Na TV, nas divulgações, eles estão falando de uma maneira como se estivesse tudo pronto, ó. Chegou o texto da PEC, agora vai andar. Eles botaram o nome de PEC da transição, que é um nome que na TV eles falam, e parece que é algo muito suave. Mas observe aqui. Alcolumbre, minuta da PEC da transição, nem de longe será texto apresentado. Esse é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Davi Alcolumbre do União. Alcolumbre articula para ser relator da PEC do estouro, diz a CNN senador Marcelo Castro. Ou seja, o senador Davi Alcolumbre, que falou que esse texto deve ser muito modificado, quer ser o relator dessa PEC. Então eles vão negociar muito nos próximos dias. E qual que é o perigo que isso traz sobre a manutenção dos 600? Uma PEC ela tem que transitar por comissões, ela tem que ser votada no Senado, votada na Câmara, se altera em um, volta para o outro. Vocês já viram como demora isso, porque a gente já passou por várias PECs, medidas provisórias e coisas do tipo. Portanto, o governo apresentou um texto que ele sabe que deve ser alterado, tá? Os senadores e deputados sabem que é provável que seja alterado. Então, por que eles apresentaram um texto de uma forma que eles sabem que provavelmente será alterado? Imagine você quando você vai negociar. Você quer vender algo por 20.
Você sabe que vale 15 no mercado, mas você sabe que a pessoa quer te pagar 10. Então o que você faz? Você coloca o anúncio por 20. Você coloca o anúncio por 20, a pessoa quer te pagar 10 e aí vocês fecham nos 15, que é o que realmente vale. Nessa questão política é a mesma lógica. Então eles sabem que vão ter que ter uma margem para negociar. Então eles foram lá, a cúpula de transição do PT colocou o texto do sonho deles. Só que esse texto eles sabem que dificilmente, nos termos que está, vai aprovar. Só que eles sabem que essas mudanças já é a margem de negociação. Então eles colocaram fora do teto de forma permanente. Agora na negociação eles podem ceder e dizer, olha, então a gente vai acatar a sugestão de vocês e colocar por 2 anos, por 4 anos, por 1 ano. Então justamente esses pontos é uma margem de negociação. Só que aí liga o sinal de alerta, por quê? Tem que ser votado até o meio de dezembro. Se você sabe que apresentou um texto que deve ser alterado, isso gasta tempo. Então eles vão ter que pegar um texto, vão ter que alterar, essa sugestão de alteração vai ter que ser avaliada, vai votar em Senado, vai votar em Câmara. Tudo isso gera um tempo que é escasso no momento. Eles precisam finalizar ainda esse ano para garantir os 600 para janeiro. Então vamos lá, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Lembrando, o valor já está garantido de 400 para o ano de 2023, já está no orçamento. Não tem previsão hoje, não tem uma lei ou algum texto que indique que algum grupo vai ser bloqueado ou não. Então quem está no Auxílio Brasil passa para o ano que vem. Sobre esse valor de 600, o que acontece é o seguinte: vai ter que aguardar esse texto ser analisado pelos senadores. Esse texto nem foi apresentado formalmente, é um rascunho que foi entregue. E nos próximos dias vai ocorrer esse debate. O único risco nesse momento, o risco maior é ou eles não aceitarem as mudanças que devem ser propostas, ou seja, a cúpula de transição bateu o pé, que quer tirar do teto de forma permanente. E aí o pessoal que é contra ficar entrando em choque e isso atrasar o texto e o texto não sair esse ano. Então, nesse momento, ambos os lados vão ter que ceder um pouco para conseguir fechar até o meio de dezembro. E justamente o fato desse texto ter sido apresentado de uma forma que já abre com oposição, ou seja, já se sabe que muitos dos senadores e deputados são contra, isso a gente já sabe que vai gastar um tempo e alguns dias para essa negociação. Para fechar essa negociação, eles vão ter que pegar esse texto, avaliar e chegar num denominador comum. Uma reflexão que eu quero levantar com vocês. A promessa de campanha não é reduzir os índices de pobreza? Se vai reduzir os índices de pobreza, isso significa que, ao longo dos anos, menos famílias vão precisar do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família. Então, se ao longo dos anos a meta é diminuir o índice de pobreza e que menos famílias dependam do programa social, por que precisa tirar do teto para sempre esse programa? Se tirar do teto de gastos por 4 anos não basta, porque aí em 4 anos você pode diminuir os índices de pobreza. Se diminuir os índices de pobreza, vai precisar investir menos nesse programa e de repente o programa daqui 4 anos vai caber dentro do teto de gastos. Então para que precisa desse cheque em branco para que sempre possa tirar do teto de gastos? Tanto que nos últimos movimentos de aumento do auxílio foi sempre por 1 ano, por 6 meses, para que a situação se estabilize. Como que vai dar um cheque em branco de que o governo pode mexer nas contas públicas com uma exceção para sempre? 4 anos, que era a proposta que a oposição estava até negociando, não serve? Porque 4 anos você reduz o índice de pobreza, diminui o nível de investimento necessário nesse programa social e aí coloca dentro do teto de gastos ou acha uma fonte de recursos para isso. É muito estranho já de cara, antes de assumir, já colocar uma exceção vitalícia de gasto ilimitado em um programa social. É muito estranho isso nesse momento e a gente espera maiores esclarecimentos. Quero saber a opinião de vocês sobre isso nos comentários. Lembrando, 400 garantido, sem previsão de bloqueio por hora, a gente não tem nenhuma... Quando eu digo previsão de bloqueio não tem nenhum texto apresentado para tirar o grupo X, para tirar o grupo Y, para quem mora sozinho. As regras continuam intactas, não veio nenhuma mudança até agora. Então, a gente só pode trabalhar sobre isso quando acontecer algo de concreto. E a gente está de olho para trazer as informações aqui para vocês. O que eu peço para vocês prestarem atenção eles estão simplificando isso, mas é um debate bem sério essa questão dessa PEC da transição. E eu quero saber a opinião de vocês ali nos comentários de um ponto bem específico sobre isso. O que você acha, pensando nesse teto de gastos, de quanto que o governo pode gastar? Você acha que tinha que tirar o Auxílio Brasil, Bolsa Família, para sempre do teto de gastos, tirar por um tempo? Qual a sua opinião sobre isso? Quero saber ali nos comentários. Muitíssimo obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.